A história de hoje se chama No Reino da Araucarilândia, do José Álvaro da Silva Carneiro. Boa história! É noite no bosque de pinheiros. Enquanto as árvores, flores, insetos e outros animais dormem, dois seres acabaram de acordar. São eles os defensores da mata. São a fada das araucárias e o menino Vespa. Eles moram em Araucarilândia, que é o reino dos pinheiros e dos pinhões. O Paraná pertence a esse reino e Curitiba é sua capital. Os defensores da mata contam que nesse reino a paisagem mudou. As florestas foram desmatadas e no lugar foram construídas estradas, fazendas e cidades. Como muitas árvores foram cortadas, alguns animais ficaram sem casa. Mas nem sempre foi assim. Antes, todo o reino de Araucarilândia era uma floresta com milhares de seres vivendo livremente. Hoje, nas áreas verdes que sobraram, há ainda árvores e animais que todos nós podemos proteger. Para nos ajudar nessa missão, o menino Vespa e a menina Fada das Araucárias, conhecedores de cada cantinho verde do bosque de pinheiros, irão nos levar para um passeio para conhecer todos os seres vivos do reino de Araucarilândia. Amanheceu e a nossa viagem já está a ponto de começar. Mas precisamos levar nossos óculos. Uau! Dizem que quem coloca este óculos e escuta esta história já está pronto para colorir as flores, plantas, bichos e paisagens do reino de Araucarilândia. Você já está pronto para cuidar da floresta e dos animais que precisam dela para sobreviver. Todo mundo com seus óculos? Vamos lá! Começamos a nossa viagem por Curitiba. Lá existem lugares muito especiais, como o Hospital Pequeno Príncipe, que recebe as crianças de Araucarilândia e de outros reinos. Elas estão lá para cuidar da saúde. Em frente ao hospital, temos um belo jardim onde encontramos o rei da nossa floresta, o pinheiro do Paraná ou araucária. E podemos ver logo dois. Uma araucária! Vejam como ela é grande! Disse a menina fada, que sabe tudo de pinheiros. Ela conta que o fruto da araucária é a pinha e que dentro dela está cheio de pinhões. As crianças, os bichos da floresta, adoram pinhão. O menino Vespa lembrou que ele também adora comer isso. Na copa dos pinheiros, tem mais do que pinhas. Nos galhos, chamados de grimpa, vive o pássaro símbolo de Curitiba, o grimpeiro. Como as matas de araucárias diminuíram muito, ele foi ficando sem casa e hoje pouquíssimos deles voam por aí. Menino Vespa, você viu o topete do grimpeiro? Outro bicho famoso de Araucarilândia é a dona Gralha Azul e sua família. Logo que o sol nasce, ela sai para buscar comida para seus filhotes. A gralha adora pinhões e os enterra para comer mais tarde. Como às vezes ela esquece onde os deixou, eles nascem, crescem e aos poucos vão virando pinheiros bem grandes. Que sorte a nossa dona Gralha ter memória ruim! Assim, ela também ajuda a manter a floresta de araucárias. Esta é uma palmeira de Jerivá. Temos diversas delas no Jardim do Pequeno Príncipe. Ela dá uma fruta amarela, carnosa e muito apreciada por alguns animais, como papagaios, maritacas e esquilos de caxinguelê. Seu fruto chama-se jerivá ou coquinho. É uma delícia! A nossa próxima parada é bem pertinho do hospital. É a praça 29 de março. Vamos até lá para ver as corticeiras que dão lindas flores rosas e vermelhas.
A nossa amiga corticeira é uma árvore da família das leguminosas e pode alcançar de 6 a 10 metros de altura. Outra árvore que podemos ver nesta parada é a paineira. Ela dá um fruto que se chama paina. Quando ela está madura, ela se abre e deixa as suas sementes caírem. As sementes ficam embrulhadas em um tipo de algodão. É lindo ver as sementes caindo! Nossos bisavós usavam esse material para preencher os travesseiros e deixá-los bem fofinhos. No inverno, todas as folhas das paineiras caem e ela fica pelada. Mas não tem problema. Quando chega a primavera, as folhas brotam bem verdinhas. Lembram do gerivá? Não é só ele que tem bolinhas. Seguindo o nosso passeio, vamos encontrar outra árvore cheia de bolinhas. É a jabuticabeira. Ei, vocês sabem o que quer dizer jabuticaba? Quer dizer casa de jabuti em Tupi-Guarani. Os jabutis são seres do reino de Araucarilândia que adoram jabuticabas bem docinhas, assim como as gralhas gostam dos pinhões. Infelizmente, são muito caçados para serem vendidos como animais de estimação e para consumo de sua carne. É uma pena, porque o jabuti poderia chegar a ser um vovô de 80 anos. A menina fada das araucárias pensa com tristeza nos jabutis sendo caçados para virar sopa. E lembra que precisamos conviver em harmonia com os animais silvestres e com sua cadeia alimentar. Cadeia alimentar? Antes que você me pergunte o que é isso, eu vou deixar para a fada das araucárias explicar. Como nós, todos os animais precisam se alimentar, mas na natureza não tem supermercado. Então a fonte de alimentação da grande maioria dos seres é o outro ser vivo. Alguns comem plantas, mas a maior parte come outro animal. O equilíbrio funciona assim. O gafanhoto pode ser o almoço de um passarinho, que vira jantar de um filhote de gato, que pode ser o café da manhã do lobo-guará. É o ciclo da vida. Vocês sabem quem não costuma comer outros animais? As plantas. A maioria delas produz seu próprio alimento, utilizando os nutrientes do solo e a energia solar. O jabuti, por exemplo, come insetos e lesmas, mas foge da raposa. E a raposa, foge do gato do mato. O gato do mato vira jantar de onça. É o ciclo da cadeia alimentar. Já percorremos a Praça 29 de Março. E outra praça que chama a atenção é a Praça Tiradentes, que é onde fica a Catedral de Curitiba. Lá podemos observar muitos ipês, uma árvore enorme quando está na floresta. Sua flor amarela é a flor símbolo do Brasil. Os ipês ficam lindos no período de floração, que em Curitiba começa em agosto. A menina fada das araucárias conta que quanto mais frio e seco é o inverno, mais floridos eles ficam. Falando em flor, vamos conhecer a flor símbolo de Curitiba. É o manacá, um arbusto muito bonito, cheio de flores roxas. A quaresmeira também tem flores da mesma cor do manacá e recebeu esse nome porque geralmente floresce entre janeiro e abril, o período da quaresma. É uma árvore da Mata Atlântica que se desenvolve rapidamente se tiver espaço e luz. E flor é o que não falta em Araucarilândia. As orquídeas, por exemplo, são uma das maiores famílias de plantas existentes. Tem formas, cores e tamanhos variados e existem em todos os continentes com áreas tropicais. As orquídeas têm admiradores no mundo inteiro. Os animais da floresta, o menino vespa e a menina fada das araucárias, adoram apreciar suas flores na natureza. Segurem firme seus óculos e vamos para a nossa próxima parada, Praça Santos de Andrade. Lá fica o Teatro Guaíra e podemos observar o frondoso guapuruvu. Ele é gigante! Pode ter de 20 a 30 metros de altura e chega a ter 1,5 metro de diâmetro. Floresce durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Suas flores são grandes, vistosas e amarelas.
Antigamente, os grandes troncos dessa árvore eram usados para fazer canoas de um pau só. Como assim? Os troncos eram tão, mas tão grandes que os pescadores conseguiam fazer uma canoa com um pau só, isto é, usando apenas um tronco. Obrigada! Nosso passeio continua. Chegamos ao Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho. Perto dele fica o Bosque do Papa, uma das pequenas florestas de Curitiba com muitas árvores como as que acabamos de conhecer. A maioria dos animais silvestres mora hoje em parques que também são chamados de unidades de conservação. Temos diversos deles em Araucarilândia. Agora, vamos dar um giro para fora da cidade até um capão, para conhecer o lobo-guará, que em Tupi-Guarani se chama agoará, que significa pelo de penugem. Ele é o maior cão da América do Sul e gosta de morar próximo às florestas de pinheiros. A fada das araucárias percebeu que não devemos cuidar somente das nossas florestas, mas também dos nossos campos naturais que sobraram, pois lá vivem muitos bichos como o lobo-guará e sua família. Conseguem ouvir o canto? Quem será? É o corocochó. Ele tem esse nome por causa do seu canto. Ele mede 23,5 centímetros de comprimento, contando com sua cabeça, pescoço e peito preto. A menina fada e o menino vespa seguem seu caminho, imitando o canto do corocochó, até toparem com um dos gigantes da floresta de Araucarilândia. Veja, menina fada! Um dos gigantes é a embuia. Adoro esta árvore. Estamos no Capão da Embuia, onde ainda podemos ver algumas. Dizem que uma dessas árvores tem mais de 2.000 anos. Os frutos da embuia são do tamanho de uma bolinha de gude e sua madeira é ótima para fazer móveis. É por isso que temos poucas embuias na floresta. Quase todas foram cortadas. Poxa, mas a floresta não tem sossego mesmo. Uma grande amiga do pinheiro e da embuia é a erva mate. Ela é muito conhecida por todos nós, pois suas folhas, quando secas, são usadas para fazer chimarrão. Quem já tomou um chimarrão bem quentinho? Olha, que pássaro lindo! É o alma de gato, menino vespa. Ele tem plumagem colorida, bico amarelo e íris vermelha. Ele tem esse nome porque pula de galho em galho sem fazer barulho, igual um gato. Ele come insetos e principalmente lagartas, viu? Essa é a cadeia alimentar do alma de gato. Muito bem, menino vespa. Saindo de um capão, ao chegar perto de um rio, o menino vespa avistou um pequeno animal e exclamou: Olha, um sapo! Acho que é uma perereca. Mas qual a diferença entre um sapo e uma perereca? Vamos descobrir. Os meninos descobriram que os sapos e as pererecas são anfíbios. Os anfíbios nascem na água e depois vivem na terra. As pererecas são menorzinhas e elas costumam ficar em cima dos galhos. Já os sapos gostam mesmo de terra firme. Eles pulam de um jeito desengonçado. Na próxima parada, vamos conhecer o principal rio do reino, o Rio Iguaçu, que nasce em Curitiba e deságua em Foz do Iguaçu. As águas são parte da natureza. Sim, e elas precisam estar limpas para que os seres vivos, como os sapos, as pererecas, habitantes das áreas úmidas, possam viver muito. Estamos bem perto do rio e nesse ponto da viagem nós vamos conhecer outro animal de 4 patas, o coati ou coati, que em Tupi-Guarani quer dizer nariz pontudo.
É um mamífero que tem o rabo listrado e as suas patas lembram a de um urso, o que é ideal para escalar as árvores. O coati é um animal muito simpático e brincalhão. Eles também adoram pinhão. O rio dá o nome ao Palácio Iguaçu, que é a sede do governo do Paraná. Lá, o menino Vespa viu estampado no brasão um pássaro e quis logo saber que pássaro era aquele. É um gavião real ou uma arpia? Ele é uma das maiores e mais pesadas águias do mundo. Antigamente, tínhamos tantas destas aves que colocamos uma no brasão oficial do estado do Paraná. Como grande parte da floresta foi derrubada, as águias e as onças perderam seu espaço natural e aos poucos foram sumindo. E quem mais vive na floresta? Zzz. O papagaio do peito roxo. Eles adoram sobrevoar a floresta e comer sementes, frutas, coquinhos bem maduros. Mas houve um tempo em que as pessoas caçavam o papagaio do peito roxo para vender os seus filhotes. Fizeram tanto essa malvadeza que eles quase acabaram desaparecendo. Ainda bem que as pessoas começaram a fazer grandes campanhas para salvar esse pássaro. Aos poucos, os papagaios do peito roxo começaram a aumentar e hoje podem cuidar de sua família sem medo. O sol está se pondo e nós já vimos árvores, flores, aves, mamíferos e anfíbios. Mas se prestarmos bastante atenção e olharmos com nossos óculos mágicos, veremos uns seres bem pequenininhos. São os insetos. Vamos procurar alguns antes que anoiteça. Alguns insetos habitantes de Araucarilândia são a joaninha, o grilo e o bicho-pau. Eu conheço a joaninha. É aquela belezinha vermelha e preta. Essa é uma delas. Existem mais de 4.500 espécies de joaninhas espalhadas pelo mundo inteiro. Elas se alimentam de outros insetos e assim protegem as plantas. Os agricultores sabem que as joaninhas são amigas, afinal, elas cuidam da lavoura. Então as joaninhas também são defensoras da natureza. E o bicho-pau? Por que ele tem esse nome? O bicho-pau é um inseto herbívoro, totalmente inofensivo. Nas cidades, pode ser encontrado em goiabeiras e em outras árvores frutíferas. Parece um galho de árvore, anda devagar e se balançando. Um ótimo disfarce contra os predadores. Ele parece mesmo com um pau. Os dois ouviram um cri-cri. Era um grilo. Será que era o grilo falante? Existem cerca de 900 espécies de grilo, mas eles não são falantes. O grilo macho emite alguns sons para atrair as fêmeas. Quando a quantidade de grilos diminui ou desaparece, isso é um sinal de desequilíbrio ecológico. Está anoitecendo e o nosso passeio está chegando ao fim, mas é neste momento que as sábias corujas estão acordando. Elas são aves de hábitos noturnos. Durante o dia, elas se abrigam em cavernas ou galhos de árvores. Elas fazem isso para se proteger dos predadores. Olha, menina fada! Do lado das corujas tem uma borboletinha tão linda. É a borboleta 88, menino Vespa. Ela tem esse nome porque o número parece impresso nas suas asas. Pena que está cada vez mais difícil de encontrá-la na natureza, porque seu habitat está cada vez menor. É uma rede da vida. Isso mesmo. Ou seja, se a floresta acaba, os animais sofrem. Por isso, é importante conhecer a mata, a floresta e seus seres. Vamos para a última parada, o Parque Barigui. Recebeu esse nome por causa do rio Barigui, um afluente do rio Iguaçu que foi represado para formar o grande lago do parque. Está entre os maiores parques da cidade e também é um dos mais antigos. Muitas espécies de animais vivem livres por lá, convivendo em harmonia com a comunidade. Um deles é a curicaca, uma ave bem grande que chega a 50 centímetros quando adulta. Ela gosta de planar alto e de pousar nos galhos do pinheiro. Ai, ai, menino Vespa, andamos um monte hoje, do Hospital Pequeno Príncipe aos campos ao redor da cidade, passando por muitas praças e parques. Ai, mas está me dando um sono.
Sim, em mim também, menina fada. Ah, acho que é hora de voltar para a mata. E bocejando, a dupla de defensores da natureza relembra suas aventuras enquanto voa para casa. Depois de tudo que aprendemos neste passeio, nós nos tornamos verdadeiros guardiões da natureza. Chegou a hora de guardar os nossos óculos e ficarmos com os olhos bem abertos para cuidarmos das árvores, flores e de todos os animais do reino de Araucarilândia. E colorim colorado, este conto está acabado. Muito obrigada! Se você gostou da história de hoje, não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e de compartilhar com os seus amigos. O livro No Reino da Araucarilândia está à venda nas livrarias e na loja de produtos sociais do Hospital Pequeno Príncipe. Bom, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima história!